Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Nós estamos com o gráfico do índice futuro no período temporal de 1 hora e, como de praxe, você já deve estar acostumado, mas para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, essa nossa série, Panorama de Mercado pela primeira vez, eu gosto sempre de analisar o período temporal observando o macro movimento. Então, no macro movimento, o que nós temos aqui para o índice futuro? Nós temos aqui abaixo dois pontos bem interessantes que ainda podemos ter o movimento vindo buscar essas regiões. E agora, tendo já essa informação, nós sabemos que essa nossa estrutura, considerando lá essa bolinha vermelha lá embaixo com essa região aqui superior, então o nosso fundo e o nosso topo, nós temos o seu ponto de equilíbrio, o seu 50% bem aqui nessa região. E nós percebemos que foi basicamente só uma captura de liquidez nessa parte inferior e o preço fez aqui na sexta-feira esse forte movimento de alta. Então nós tivemos aqui uma movimentação de acumulação e tendência. Agora, o que nós vamos buscar nesse movimento, pessoal? Essa movimentação aqui, ela está agora representando essa nossa estrutura secundária. Tá? Ele pode estar fazendo esse movimento para continuar aqui essa movimentação vendedora e vir buscar esses blocos de ordens aqui na parte inferior. Tá? Então, vamos só fazer aqui as nossas regiões, vamos esticar um pouquinho mais, tá? Até aqui 5 de agosto, então aqui eles continuam sendo válidos para a próxima semana. A gente ainda continua com a expectativa dessa movimentação. Ainda estamos dentro da estrutura primária, né? Agora nós vamos trabalhar com estruturas secundárias. Bom, temos a informação que o preço ainda pode vir buscar essas regiões aqui inferior, tá? Então, com esse viés, com essa leitura de que o preço pode vir buscar essa parte inferior de preço do gráfico, inclusive vindo buscar o rompimento desse fundo, tá? Agora a gente vem o quê? Vem analisar como que o preço está se comportando aqui nesse movimento secundário. E o que é o movimento secundário? É o movimento que está acontecendo aqui dentro, né, os topos e fundos que estão sendo formados dentro dessa estrutura macro. Lembra que a gente aqui, essa bolinha vermelha, nós temos o fundo e o topo. Então, esse movimento do fundo até o topo e a correção dele até um ponto de interesse, depois a continuidade, forma uma movimentação primária. Dentro dessas regiões, a gente vai tendo a formação de topos e fundos ascendentes. E essa é a movimentação secundária. Tá? Então, aqui na movimentação secundária, o que nós tivemos? Né? O rompimento do fundo, tá? Ele faz o rompimento de fundo, fica em uma lateralização, um equilíbrio, rompe novamente, dando continuidade. Então, nós temos uma estrutura nessa região. Dentro dessa estrutura, percebam que nós tivemos aqui topo, fundo, e esse topo foi rompido. Esse topo rompido, pessoal, ele sinaliza para a gente que esse preço, esse movimento, ele pode estar trazendo um movimento até aqui na parte superior. E aqui um detalhe, tá? Nós não temos um bloco de ordens muito bem definido nessa região aqui de base. Aí a gente toma atenção nessa região. O que a gente pode marcar? Isso aqui acaba não sendo relevante. A gente pode marcar essa região aqui, dos pavis. Tá? Então, nós temos um candle institucional nessa região. Vou alargar ele aqui, alongar, né? Para a gente estar utilizando para essa semana. Só deixa eu ajustar aqui. Pronto. E lá da parte superior, aqui do topo, nós também podemos fazer esse trabalho. Toda essa base aqui, toda essa região, tá? Ela acaba sendo relevante para a gente. Por quê? O preço ele precisa passar dessa região onde reverteu o preço, tá? Para poder dar continuidade na sua movimentação e quebrar a estrutura aqui, rompendo o topo. Tá? Então, a expectativa é de ele vir romper o topo aqui na parte superior e tudo mais, tá? Dando continuidade para a movimentação.
Aqui, pessoal, o que a gente pode ficar atento, tá? Nós temos o IFR quase chegando em região de sobrecompra, mas percebam que ele já começa aqui a fazer uma angulação, né? Ele já começa a se enfraquecer. E a gente pode perceber que os últimos candles aqui também, eles não foram tão relevantes, né? Não tiveram aqui uma amplitude tão forte, uma continuidade na movimentação. Até porque se tratava de sexta-feira, né? O volume já diminui bastante, mas eles trazem muita informação para a gente. Tá? Assim como essa região aqui, por que eu marquei ela? Percebam quantas defesas que tivemos aqui, ó, nos pavis, defendendo essa região, defendendo essa zona. Tá? Além dela, nós também podemos ficar de olho nessa região aqui. Ó. Deixa eu ajustar aqui. Tá? A gente pode ter o preço vindo aqui, tanto nessa parte, quanto... Opa! Agora eu vou ter que pegar uma outra figura aí. Tanto nessa parte, quanto nessa superior. Nesse cenário, pessoal, eu continuarei com a expectativa de venda para cumprir a expectativa de mitigação lá da parte inferior. Tá? Essas regiões aqui, elas acabam sendo umas regiões bem interessantes, tá? Nós temos lá embaixo, nós temos o bloco de ordens que deu início a todo o movimento aqui ascendente. Então, ele pode ser uma região na qual você fique atento, tá? Por que tem que ficar atento a esses pontos? Porque a gente trabalha com expectativa dentro do mercado. A expectativa é que ele continue seu movimento de mitigação e vá até o bloco de ordens na parte superior. Mas, se o preço chega aqui e começa a reverter, você tem que ter ciência de quais são os pontos que o preço pode travar. Ali você encerra uma parcial, ali você encerra por completo a sua operação. Então você tem que ter essa malícia dentro do mercado, os pontos na qual o preço pode estar trabalhando. Tá? Então, vamos... Aí, pronto. Eu tirei a linha lá de cima, lá, deixa eu só ajustar e alterar ela aqui. E aqui embaixo a gente utiliza outra porque nós tivemos um rompimento de topo. Tá? Então, a gente pode ter um movimento aqui para reversão. Como que eu trabalho com movimento de reversão nessas regiões, Thiago? Você pode observar um candle sendo formado e uma grande força vendedora atuando nele. Um candle engolfando o candle anterior ou até mesmo ali um padrão de estrela cadente. É como se fosse um martelo ali do fundo, só que invertido. O corpo no fundo, né, e o pavio superior. Então você pode ter aqui uma informação de que está entrando uma força vendedora. E o IFR, obviamente, em região de sobrecompra, acima aqui da linha do 80%. Deixa eu dar uma olhadinha como que estão as médias aqui no gráfico de 1 hora. Tá, as medianas do preço já está trabalhando acima de 200, o preço está ali nessa zona. Tá? Então, com as médias, a gente ainda não tem uma informação tão clara do movimento no cenário macro. Tá? Exceto aqui no cenário intermediário da estrutura secundária, com as medianas, a de 20 e a de 50, inclinando aqui o preço para cima. Tá? Mas ela pode fazer essa movimentação de tocar aqui e reverter o sinal, tá? Um sinal, um viés vendedor. Eu vou trabalhar ainda com uma expectativa de venda. Eu acredito que para o índice nós possamos ter aqui uma continuidade na movimentação vendedora ainda, tá? Para compra, eu pensaria em compra e trabalhar mais na ponta compradora, né? Fazendo uma reversão de tendência, no caso, observando oportunidades mais claras na ponta compradora, caso ele rompa aqui essa região de 129.300 e permaneça acima. Quando eu digo romper, pessoal, não é ele romper e voltar, isso é violar. O romper, ele precisa romper, fechar com corpos de candle acima dessa região, trocar uma polaridade de preferência, né? Quando o preço faz aqui exatamente esse desenho, tá? Ele rompe, volta e continua um movimento, uma força compradora. Você pode observar isso analisando o volume. Se o preço romper essa região com volume baixo, é apenas uma captura de liquidez, é apenas ali uma violação, né? E o pullback dele, né, quando tiver o pullback, um volume aumentando, quer dizer que a intenção vendedora prevalece nessa região. Tá? Então, você pode ter a malícia de observar essas movimentações também. Tá?
Podemos dar uma olhadinha no 15 minutos, pessoal, e observar o 15 minutos aqui, alguma regiãozinha de fundo. Podemos considerar essa região de fundo aqui, ó. Tá? Considerando essa região de fundo, caso o preço venha aqui em cima, rompa essa região, você continua trabalhando na ponta com viés vendedor, né? Buscando aqui as mínimas dos preços, né? As mínimas de sexta-feira, mínima de quinta, tá? Para dar continuidade no cenário macro. Lembrando, compras, né? Viés comprador só se ele passar acima dessa região aqui do 129.300. Daqui da máxima de sexta-feira até essa região, amplitude de 800 pontos. Dependendo de onde que abrir o índice, eu não acreditaria que em possíveis compras, tá? Teria que ter uma correção nessa movimentação, seria muito saudável. Tá? O IFR no 15 minutos já está em região de sobrecompra, tá? Estando em região de sobrecompra, rompeu o fundo anterior, tá? Então está dando sinalização aqui de venda para a gente. Mas lembre-se, o preço pode abrir capturando essa liquidez e revertendo o sinal. Tá? Que você poderia já pegar uma venda e vir carregando essa operação, vir trazendo essa operação. Deixa eu ver como que tá as médias aqui, bem anguladinhas, medianas, as de 200 também preço acima. Ó, você fica atento a essa região, pessoal. Aqui nós temos uma troca de polaridade. Caso você faça uma venda aqui em cima, tá? Fique atento até essa zona aqui, ó, dos 127.500. Aqui o preço pode dar continuidade. A expectativa é que ele continue em movimento vendedor, tá? E eu estou com esse viés vendedor até por conta do IBOV, tá? Até por conta do IBOV aqui, a gente pode colocar no gráfico diário. Opa. O IBOV no gráfico diário, olha só como a gente já havia feito esses estudos em região de extremidade, forte movimentação vendedora aqui atuando, então ele pode estar continuando essa movimentação para corrigir, vir aqui nesse bloco de ordens e talvez aqui dar continuidade. Tá? Então isso aqui no gráfico diário cumpre a nossa expectativa lá até os blocos de ordens inferiores no índice futuro. E a gente sabe que o índice futuro ele é o IBOV acrescido dos juros. Né? Então o IBOV ele acaba sendo aqui um grande parâmetro direcionador das possíveis movimentações que podem estar acontecendo no índice futuro, ok? Então, vamos voltar aqui, só para a gente finalizar essa nossa análise. Tá? No 1h. Expectativa aqui, opa! Aí, agora sim. Expectativas aqui, então, de que continue esse movimento vendedor, tá? Essa região aqui, pessoal, ó, de romper esse topo e dar continuidade na compra, seria um cenário secundário, tá? Então, o segundo cenário, caso o preço continue rompendo essa região, a gente pode pensar em uma movimentação compradora, tá? Mas o meu viés é muito mais vendedor. Então, até o rompimento desse fundo aqui, ó, você pode trabalhar com essa expectativa. Ó, rompendo ali essa região, a gente continua o movimento descendente até aqui as zonas inferiores, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.